E aí, pessoal, boa tarde. Já tô falando, apesar de não ter ninguém acompanhando aqui, porque vai ficar gravado. Vou convidar o amigo Leonardo pra gente pra gente fazer o bate-papo. Já enviei o convite para ele. Fala, parceiro. Fala, Léo. Boa tarde, meu irmão. Você viu que eu botei uma camisa da festa junina aqui? Eu também. Eu tô sendo que a minha não é de botão, e tal, é de quadradinho, mas eu acho que não ficou tão característico. E aí, bom lhe Como rever. é que você está? Muito rever, muito legal a área de sociologia se mobilizando para falar um pouco da disciplina. Mais do que isso, né? Falar sobre modos de vida, que é o Exatamente. que implica a sociologia, né? E a importância do ensinar para a gente nesse processo todo, né? É Vamos. isso. Então, pessoal que já está acompanhando a gente, e depois a gente vai deixar gravado aqui, né? Esse que vai conversar comigo é o professor Leonardo. O professor Leonardo já tem uma trajetória acadêmica um tanto vasta, várias formações. Leonardo é graduado em Ciências Sociais. Durante a vida dele tentou outras graduações, mas viu que a sociologia, na verdade, a sociologia né, já era o caminho. Aí fez um mestrado em Ciências Sociais, doutorado em Antropologia, e para somar, fez também uma especialização em psicanálise e é psicanalista. Hoje a gente vai bater um papo sobre a sociologia na nossa vida, né? E aí? Professor Levi, grande professor Levi, grande parceiro. O professor Levi também tem uma trajetória de vida muito interessante, que ele vai falar daqui a pouco, como é que a sociologia entrou na vida dele. Ele é também graduado em Ciências Sociais, mestre em Sociologia, grande pensador. Quando a gente estava conversando com os primeiros anos, você se definiu como educador, ou seja, mais do que professor, você é uma pessoa que reflete e pratica educação. Então, um grande educador Levi. E eu acho que a gente poderia então começar, já que a gente está apresentando ao outro, você falar um pouco da sua trajetória de vida e da sua formação e como é que a sociologia mexeu com tudo isso. O que você acha? Então, bora lá. O que acontece? Eu conheci a sociologia no ensino médio, né? No post sobre esse nosso encontro, eu coloquei lá que a sociologia me foi apresentada por uma pessoa que hoje é um amigo, né? Muito caro. Inclusive, a gente teve com ele lá no nosso projeto do curso de política, né? No começo dessa semana, que foi o professor Cícero. O professor Cícero foi meu professor de sociologia e filosofia no ensino médio. E quando eu tive contato com a sociologia, com a filosofia, eu, de verdade mesmo, me apaixonei, me identifiquei muito, muito, muito. Por quê? Porque eu já era dado a alguns tipos de questionamento que casam muito com o modo de olhar o mundo, com o olhar da sociologia, né? Eu me identifiquei muito com a filosofia também. Você falou que eu tenho ares de pensador, sou, né? Por vezes, quando o pessoal pede para que eu escreva o currículo, eu coloca lá que eu sou um jovem pensador. E é mais ou menos isso mesmo. Eu já tinha esse tipo de comportamento um tanto reflexivo, filosófico, que é característico nas crianças, mas parece que com o tempo a gente vai perdendo, né? Então eu não perdi isso totalmente, eu mantive. E no ensino médio, tendo a oportunidade de ser aluno do professor Cícero, né? Ele sempre levava questões que me faziam refletir. E era engraçado que eu estudei numa escola de elite, da elite aqui de Alagoas, né? E eu nunca fui de elite. E as questões que ele levava incomodavam o pessoal, porque eram questões que questionavam o lugar deles no mundo, essa coisa da elite. Hoje eu consigo perceber mais tranquilamente, mas para mim era. O professor estava me fazendo pensar sobre a minha vida, sobre a minha realidade ali, né? Como a sociedade era excludente, como a violência às vezes era direcionada, né? Eu tive sorte de ter um professor que atuava nessa perspectiva, né? Nessa perspectiva crítica.
A ciência ela tem um caráter crítico, mas na sociologia tem uma área específica que é chamada de, né, de sociologia crítica e tal. Então ela atuava nessa. Daqui a pouco a gente pode até definir para o pessoal, mas ela atuava nessa perspectiva e eu me identifiquei bastante. Mas o que acontece? Eu não entrei logo na faculdade de sociologia quando terminei o ensino médio, né? Eu fui levado a fazer concurso público quando terminei o ensino médio, assim que estava terminando o ensino médio, e aí eu ainda me dei o tempo de amadurecer um pouco mais, né, a ideia. Mas, dentre as opções que eu tinha, né, de tentar o vestibular, na época não era Enem, né, a sociologia sempre figurava ali entre as primeiras opções, era o que eu... Né, e quando eu entrei na faculdade, nos primeiros encontros, nas primeiras aulas, é bem verdade que eu quase não entendia o que os professores falavam, né? A gente perde ali, acho que 50% do que o pessoal está falando na aula, principalmente quando a gente está no começo da graduação. Por mais que a gente já seja leitor, já tem um modo de pensar que é específico da sociologia, da ciência política, da filosofia, e na graduação isso toma um outro nível, né? Aprofunda, fica mais... E aí, mas eu me identificava com aquilo, eu gostei muito dos questionamentos, e aí eu logo decidi tentar, inclusive, me arriscar nos caminhos que a sociologia aponta para a gente, tanto o caminho docente, como também o caminho de pesquisador, né? E aí eu tentei participar de projetos de pesquisa, já para ir desenvolvendo esse know-how, para ir aprendendo, e com 3 meses de graduação eu já me aventurei como professor de sociologia. É engraçado isso. Tinha 19 anos, fui lecionar para pessoas que tinham praticamente a minha idade, né? Apesar de eu ter ido até a escola, eu comecei no susto, né? No dia que eu fui fazer a entrevista, a dona da escola, foi a primeira escola que eu lecionei, ela já me colocou na sala de aula, ela vai lá, ó, teu teste vai ser aí. Mostra pro pessoal para que tu veja o que é sociologia, fala desse troço aí, e depois, se você quiser, você já fala de filosofia também, ó. Eita! Aí foi assim, cara, aí, pô, já faz um tempinho, né? Já são 15 anos brincando com a sociologia, aprendendo com a sociologia. A sociologia, eu sempre falo que eu coloquei lá no texto de apresentação da nossa live, né? Como uma segunda pele, mas ela vai além da nossa pele, né? Ela tá nas nossas entranhas. Eu não consigo olhar para o mundo tirando, né, essa coisa da lente da sociologia. Eu até postei um dos livrinhos do Wright Mills, né, sobre o artesanato intelectual, e ele fala a coisa da imaginação sociológica, né? A gente não consegue se livrar disso. Depois que a gente encarna a sociologia, que ela está na gente, e eu olho para o mundo desse jeito, sempre questionando numa perspectiva que está muito alinhada com a sociologia, né? Mas eu vou te passar a bola, e você, me conte. Eu já sei, mas eu não sei se todo mundo que está seguindo a gente aí, né, já escutou você falar sobre a sua trajetória. Eu já sei alguma coisa, é bem verdade. Devo saber 0,1%. Só o que eu te digo. Aproveitar o engancho, né, porque é importante a gente falar que a gente está inserido no modelo educacional que ele não favorece pensar a sociologia como um modelo ético de agir no mundo. Como assim? Todo o conhecimento que você adquire, toda a pesquisa que você faz a partir das técnicas que a sociologia te passa, e isso incorporar para você agir nele e agir no prol do bem comum, a nossa educação não favorece porque ela é conteudista, as pessoas estão muito mais preocupadas com a inserção no mercado, ou seja, na educação ela está muito mais inclusa numa lógica de qualificar mão de obra do que propriamente pensar a si mesmo e o contexto onde ela vive. Então, o que você está dizendo para a gente, e eu concordo, né, é que a mais do que uma segunda pele, né, a sociologia é um estilo de vida, né, que a gente vai desenvolver um pouco mais para frente, que tem a ver com pesquisa. E eu demorei para entender essa parte da sociologia, eu demorei muito, eu fui perceber isso adulto. Para falar a verdade, eu fui perceber isso, eu já estava no meio do doutorado, quando a minha bolsa ela não era mais suficiente para eu manter o meu estilo de vida, as minhas questões financeiras, e aí surgiu uma oportunidade de eu dar aula no ensino médio.
Então foi no corpo a corpo com os alunos e as alunas dentro da sala de aula que eu percebi que a educação ela pode ser pensada assim como um modo de estar no mundo, inclusive para o ensino médio, né? Porque a gente dá aula para pessoas que não vão se tornar sociólogos, apesar que a sociologia também pode ser um ramo profissional como pesquisador universitário. Pois bem, eu venho de uma condição de classe privilegiada, isso me possibilitou escolher a carreira ali no ensino médio, na série do ensino médio para o universitário, mas ao mesmo tempo que eu tive a liberdade de escolher a carreira, eu tinha a imposição dentro de um modelo, de um estilo de vida, que você não pensa sobre o seu desejo e sua conduta no mundo, mas você fica preocupado com uma espécie de carreira, como se carreira bem-sucedida financeiramente fosse algo significativo para a nossa felicidade. Então eu fui fazer administração na passagem do ensino médio para o superior, e na faculdade de administração o que acontecia? Eu ficava dentro da sala da biblioteca. E aí eu pensei naquele momento, por que não transformar esse processo de adquirir conhecimento, né, de viver em biblioteca, de ser pesquisador, em carreira. E aí sim eu decidi fazer ciências sociais. Dentro das ciências sociais, ainda imbuído por uma lógica muito de classe média, muito da minha origem, eu pensava sempre na carreira universitária, mestrado, doutorado, e seguir uma carreira universitária dentro de universidades públicas. E eu tinha, para falar a verdade, um grande preconceito com os professores da educação básica, muito preconceito, que diz muito sobre a posição que eu entrei nesse campo educacional e de pesquisa. Mas aí, pois bem, em 2015 eu fui dar aula no ensino médio e eu fui descobrir que, além de eu ser, de uma certa maneira, estar sendo, né, até aquele momento, de uma certa maneira hipócrita, porque eu não estava vivendo o que a sociologia podia fazer por mim, ou seja, adquirir conhecimento para praticar no mundo, eu aprendi ali que, além de viver de uma maneira mais condizente, com todo o discurso ideológico de que a educação é o caminho para muitas questões da sociedade brasileira, eu podia praticar isso nos outros. E ali no ensino médio, então, primeiro eu dei aula lá em escola particular, que essa questão do carreirismo e do conteudismo ele é muito forte, então os alunos eles são totalmente alienados do processo educacional, alienado que eles têm pouco manejo para escolher o conteúdo que eles vão ensinar, vai aprender. Eles se veem muito pouco no contexto dos conteúdos, né? O conteúdo é passado como completamente exterior aos indivíduos. Então, a sociologia ela é importante no ensino médio, mas toda e qualquer disciplina, ela deveria ser ensinada de uma maneira prática. E aí, prática não tem nada a ver com o mercado de trabalho. É o conjunto de conteúdos que os alunos podem produzir e conhecer para agir no mundo. A química poderia ser assim, a física, a matemática e também a sociologia. Então, ali, dando aula no ensino médio em escola privada em São Paulo, eu percebi a potência que era a educação e a potência que era a sociologia para produzir sentido e significado, não só para mim e para o meu fazer. Então, ter uma postura ética em relação ao conhecimento e agir no mundo a partir de sentidos e significados que a gente vai produzindo para a gente mesmo, mas também nos alunos e nas alunas, né? Essa potência. Então, ali, a partir do meio do doutorado, eu decidi que eu não seguiria uma carreira acadêmica, propriamente dita, eu não seguiria em universidades públicas, mas eu teria minha atuação, então, em duas áreas, junto com os adolescentes. Uma delas, então, eu fiz uma formação clínica em psicanálise, numa escola chamada Fora do Campo Lacaniano, em São Paulo. Hoje eu voltei a estudar psicanálise numa escola aqui em Alagoas, eu faço parte da Escola Toro. Então, pela psicanálise e também pelo ensino no ensino médio, pela educação no ensino médio, como uma fonte importante de transformação. Olha só, mas essa transformação não tem só a ver com as alunas e com o contexto que eu estou inserido. Essa transformação também tem a ver comigo mesmo, né? O processo de ensinar e a sociologia, nesse termo de que você colocou lá no seu texto, a sociologia salva, né? E aí eu quero deixar bem claro que eu não sou capaz de salvar ninguém, mas a sociologia, ela me salva, né? Ela me salva porque o que a gente tenta fazer, eu acho que a gente podia caminhar um pouco para isso, eu já vou passar a bola para você, a gente tenta ensinar metodologias e técnicas
para as pessoas, os nossos alunos e as alunas, para as pessoas entenderem e se inserirem no contexto onde elas vivem e entender e se inserirem elas mesmas, né? Elas se entenderem enquanto sujeitos de um mundo complexo. Né? Então, não é que a gente salva alguém, mas a gente pode ensinar as ferramentas para que as pessoas possam se entender e compreender melhor no mundo onde elas estão inseridas. Então, sociologia no ensino médio para a gente, e o papel da educação em geral, não é fazer uma transmissão de conteúdo que é exterior aos alunos e às alunas, mas sim imbuí-los de ferramenta para que eles possam aprender a saber, né? Aprender a pesquisar e produzir os seus próprios conteúdos a partir dessas técnicas de pesquisas e conseguir fazer uma inserção na realidade mais consciente do que o mundo é e do que é os seus próprios conflitos. Então, quando eu digo que sociologia salva, a sociologia ela me salvou para que eu tenha um modelo mais ético e condizente com o meu discurso, né? Então, o Paulo Freire sempre diz que ética é bem isso, né? A gente tem que aproximar o que a gente diz e como a gente age no mundo até o ponto que isso se transforme numa coisa só. Então, eu a partir da minha inserção no ensino médio, eu percebi que eu era um hipócrita, de querer que a carreira universitária, de universidade públicas, ela é estanque e distante do mundo, e que o lugar que eu deveria estar, que eu quero estar e que meu desejo mobiliza isso, para que eu tenha uma postura entre conhecimento e prática, é a educação básica e o ensino médio. E aí, a partir então do meio de 2016 ali, que eu comecei a dar aula em 2015, eu comecei a prestar concurso apenas para institutos federais, porque o meu desejo é Então, deu uma travada aqui no Léo. Não sei se ele está falando, não sei se ele está quietinho. Para mim parece que está tranquilo. Não sei para o Leonardo. Então, vou convidar novamente o Léo e a gente segue. Só um minuto. Acredito que caiu a conexão dele, que travou e que caiu. Mas então, Leonardo vinha falando sobre... Acho que ele vai voltar agora. eu voltei. Não canta, não. Eu travei, sim. Mas eu já estava concluindo, né? O meu lugar, não sei se deu para ouvir o final, que eu prestei concurso só para o ensino médio, porque o meu lugar é educação básica, e é ali que eu consigo estabelecer a postura ética comigo mesmo e o discurso que eu sempre preguei, que é a educação básica, é o caminho para muitas coisas, mas não a educação básica de qualquer jeito, né? A educação básica a partir de um modelo onde a gente ensina os alunos a aprenderem, né? Eles construírem o seu próprio conteúdo sobre si mesmo e o mundo. Mas agora é contigo, parceiro. Falei demais até. Então, Léo, aproveitando seu gancho, no meu caso, eu tive muita sorte e acredito que muito da minha identificação inicial com a sociologia se deve ao fazer docente do meu professor de sociologia. Apesar de eu ter estudado numa escola, que nem eu disse para você, de elite, e que tinha todas as características de escola de elite, que você citou aí, essa coisa muito voltada para o prestar do vestibular, né, para o ingresso no ensino superior, porque ela tinha essa perspectiva de permitir aos seus estudantes a reprodução do lugar deles na sociedade, né? E os meus coleguinhas, no geral, eram filhos de pessoas de classe média alta. E o que acontece? O meu professor, ele sempre fazia a gente pensar, ele estimulava, ele trazia essa coisa do questionar, né? E ele, por vezes, não respondia, ele deixava a questão, oferecia subsídios para a gente responder pela gente mesmo a questão, e não respondia. Alguns dos meus colegas até se indignavam com ele, reclamavam, mas o professor pergunta e não responde. E assim, eu achava mó barato o fato dele não responder e dele estimular que a gente buscasse a nossa própria resposta. E aí, aproveitando também o que você falou sobre a educação,
Eu concordo plenamente. E sua imagem não voltou, Léo, mas eu estou te escutando. Quer desconectar e conectar de novo? Eu vou sair e vou voltar, porque eu tô me vendo. Beleza, Já volto, vamos tá? lá. Tá. Então, pessoal, vou convidar o Léo de novo e continuo, certo? Pronto, já enviei o convite para ele. Mó doideira essa coisa da tecnologia. Mas vamos lá. Eu estava dizendo que o meu professor, ele estimulava muito a reflexão, ele levantava questionamentos e não respondia. Meus colegas ficavam indignados e eu achava mó barato aquilo, porque, né, como a própria filosofia coloca, tem pergunta que não tem muito resposta, assim, a resposta é extremamente complexa. E o importante, em grande medida, é o caminhar, a gente amadurece com o caminhar. E aí o Léo estava falando sobre a educação, que a educação tem que ensinar a gente tem que mostrar os caminhos para que a gente desenvolva autonomia em relação ao nosso pensar, autonomia em relação ao nosso fazer cotidiano, o nosso viver, o nosso lugar no mundo, né? A educação, em grande medida, tem que contribuir para que a gente consiga se relacionar com outras pessoas, tem que trazer essa coisa para a gente do viver com outras pessoas e contribuir para que a gente desenvolva a nossa identidade. Léo, eu estava falando sobre educação aqui, como a sociologia ela se alinha com um ideal de educação, que é o que a gente comunga, e que, em grande medida, né, tem um compromisso ético com um bem-estar coletivo, com um crescimento nessa perspectiva mais qualitativa, né, uma melhoria da vida em sociedade. Né, eu estava dizendo que, né, quando você, antes de você sair, eu estava falando que meu professor plantava questões que estimulavam a gente o desenvolvimento de um determinado tipo de pensar, e que eu achava isso muito massa. E depois eu estava dizendo que a educação ela tem realmente que mostrar caminhos, né? Ela não tem que dar as coisas de mão beijada, trazer já a resposta pronta. Na verdade, a gente fala sobre o aprender a conhecer, sobre o aprender a aprender, o aprender a pensar, né? E eu estava falando que a sociologia, ela tem muito disso, né? A gente brinca com a sua frase que a sociologia salva, e eu acredito efetivamente que ela salva. Em que sentido? Eu até tenho um post sobre isso, eu fiz 10 motivos para a gente ter a sociologia na cabeça. Eu acredito que ela salva por quê? Porque, ela traz para a gente uma perspectiva de pensar, de olhar para o mundo diferente. Né? Ela está, antes de entender, ela está preocupada em problematizar. Né? O entendimento vem com a problematização. Né? Ela nega de cara as respostas que já estão postas, o senso comum. Né? Ela herdou isso da filosofia, né, como outras ciências, mas ela se faz por esse caminho, né? Ela quer ver outra coisa que é importante, que no geral, por vezes, a pessoa que não é treinada para isso não consegue perceber, mas como a nossa vida se conecta, né? Como tem questões, por exemplo, você estava agora há pouco numa live sobre preconceito, questões que são estruturais para a gente, que independem em grande medida, né? A sociologia salva também, por quê? Porque ela traz para a gente, juntando essas duas, uma consciência, né, da gente mesmo, das outras pessoas, do que é a vida em sociedade. Por exemplo, eu acredito que dependendo de como você se forma, você estuda, você entra em contato com o conteúdo que a sociologia produz, é fácil para você desenvolver um olhar mais empático para o mundo, para as outras pessoas. Né? É claro que existem várias sociologias, né? Vários caminhos formativos, vários caminhos acadêmicos, vários caminhos de pesquisa para a sociologia, mas, em grande medida, ela contribui para que a gente tenha um olhar, né, mais empático, que é o que a gente precisa. Né? Por exemplo, né, a sociologia se colocando enquanto uma ciência que tem por vocação criticar a sociedade que a gente vive, criticar no sentido de analisar, né? Então, as críticas que ela faz ao capitalismo, né? O quanto ele nos torna individualistas, o quanto ele faz com que a gente introjete aquela lógica de produtivismo, né? Que você falou sobre a sua vida. E isso é característica do capitalismo.
Então, eu acho fundamental, tanto pelo nosso desenvolvimento ético, aproveitando, né, os termos que você usou, como no ponto de vista mais amplo do desenvolvimento da sociedade. A sociologia, ela traz esse olhar, do métier dela, né, do know-how dela, da lógica dela, do fazer dela. Está na essência da sociologia, né? Ela é muito engraçado quando a gente começa a lecionar para o pessoal do primeiro ano, ou até em graduação, eu tive a oportunidade de lecionar em algumas faculdades aqui de Maceió, né? E aí era aula de sociologia, eu chegava perguntando, e aí, pessoal, o que é que vocês acham que a gente vai estudar? E o pessoal respondia de maneira genérica, a gente vai estudar a sociedade, né? Pô, mas a sociedade é um troço tão complexo, né? A gente vai estudar a sociedade, mas vamos tentar destrinchar, né? E aí é isso, a sociologia estuda o complexo que faz a sociedade tomar corpo, tomar vida, né? E isso, na perspectiva que eu sigo, está muito ligado às relações sociais, o que brota das relações sociais, né? O que brota das interações, dos contatos que as pessoas mantêm umas com as outras, os desdobramentos desses contatos, dessas relações, né? Então, a sociologia, ela se dedica a entender isso e o que brota das relações entre as pessoas, né? Por isso que, quando você disse a sociologia salva, eu comecei a rir a primeira vez que eu vi e concordo plenamente, pô. Porque o que brota das relações entre as pessoas, pô, né? Praticamente tudo, pô. Para não dizer tudo, mas a gente mesmo brota das relações com outras pessoas. Nossa identidade se faz a partir das conexões que a gente mantém, dos contatos que a gente tem. Então, eu acho mó doideira. Eu tive colegas, professores de sociologia, que me falavam que os estudantes deles e tal, e não viam razão em estudar sociologia. Eu ficava, pô, cara, então tem alguma coisa errada aí nesse meio de campo, porque não tem como não ver razão em estudar sociologia, porque a sociologia estuda, né, o nosso cotidiano, a nossa vida. Talvez o modo como os colegas perguntavam, colocavam as questões, talvez ficassem muito presos aos pensadores. Eu estou vendo que uma coleguinha está colocando aqui, né, a Mota Helena está falando sobre o Weber, o Durkheim, né, o Comte, mas a gente não tem somente que estudar os pensadores, é importante estudar a história da ciência, mas a gente tem que estudar as questões que eles enfrentaram, né, que fazem parte da nossa vida, que independentemente deles terem vivido no século XIX, muitas delas ainda são extremamente atuais, estão vivas hoje, né? Às vezes não precisa nem muito de recontextualizar a questão do cara. Às vezes ele colocou de um jeito que ainda hoje está. Mas eu passo a bola para você. E aí? Por que estudar sociologia, né? Por que é importante a sociologia para a vida das pessoas? Argumente sobre sociologia salva, ainda mais um pouquinho. Primeiro que sobre minha trajetória, diferentemente de você, e talvez isso explique que eu sou um pouco mais velho que você, acho que 5 anos, 6 anos, mas não falo a sua idade não para ninguém descobrir a minha. Eu não tive sociologia no ensino médio. Você vê como eu sou tiozão do tiozão aqui, né? Porque eu não tive. A sociologia, eu fui descobrir a sociologia na faculdade de administração. E aí um detalhe importante que eu esqueci de falar, que em Sociologia 1, na administração, eu vi o Imaginação Sociológica do Wright Mills. E que foi a partir dele, do Imaginação Sociológica, dessa produção de que você precisa, a partir da pesquisa, ter uma atitude em relação à realidade para você conseguir imaginar a sua estrutura, porque pela sua experiência direta, você não tem acesso a essa realidade. Foi a partir daí que eu fui fazer a sociologia e que está muito imbuído na nossa prática, né? E todo momento a gente está em sala de aula e fala, ó, você vai para casa, para a escola, vai sair com os amigos, entra na internet. Esse tipo de experiência não te dá acesso do que significa estruturalmente a sociedade. E também aproveitar aqui que você me passou a bola e agradecer a Helena Mota pela introdução. Ela está participando bastante aqui, dizendo que a sociologia é importante para combater as desigualdades e dar um tipo de exercício de cidadania, o que é precisamente o que a gente está tentando argumentar aqui, de que se a gente não tiver uma postura em relação ao conhecimento e o mundo que a gente vive, a gente não entende. E ele está acomodado numa sociedade que é estruturalmente desigual, né? E aí tem muita gente que fala, professor, mas existe sociologia de direita?
às vezes aí eu argumento, ó, talvez essa argumentação de direita ou de esquerda nos ajuda a pensar muito, mas com certeza a sociologia é uma disciplina progressista. Ela é progressista porque ela é filha do iluminismo. As ciências humanas é filha do iluminismo, que foi aquele movimento filosófico que argumentou que a partir de uma atitude racional a gente consegue entender o mundo e nós mesmos e intervir para modificá-lo para ele ser cada vez mais racional, mais livre, mais igual, mais fraterno, aquelas bandeiras da Revolução Mas Francesa. Então, mais justo. Então, a história, a sociologia, a geografia, todas as ciências humanas, elas surgiram a partir desses preceitos da Revolução Francesa e do Iluminismo, que, de uma certa maneira, coloca todas elas de uma postura muito progressista, né? No sentido de que o que a gente vive na nossa realidade não é o fim da história. O fim da história é um devir, e esse devir ele pode ter a intervenção racional do homem em relação a esses processos para que a sociedade se transforme cada vez mais justa, cada vez menos desigual e cada vez a gente tenha mais liberdade e autonomia. E a gente só conseguiria fazer isso se a gente consegue ter mais autonomia da nossa própria forma de pensar. Por isso que a gente ensina as pessoas a aprender. E dentro desse contexto, eu falo para os meus alunos, né? Não dá, e foi citado aqui, não dá para dizer que o Comte é um cara de esquerda, né? Um pensador, sociólogo e filósofo do final do século XIX, um positivista que pregava que a partir então da razão, ordem e progresso, né, a gente consegue estabelecer qual é o ordenamento da sociedade que a gente deveria estabelecer para ter cada vez mais progresso. É claro que há muitas implicações nesse pensamento, mas ele não é, ele dá para dizer que de uma certa maneira ele é progressista e dá pensa na questão do progresso, mas ele não é um cara de esquerda, né? Inclusive o Durkheim, então já acho que a gente poderia a partir de agora falar um pouco da grade, quando a gente pensa e intervém na grade de disciplinas, de conteúdos do ensino médio aqui no IFAL Santana do Ipanema. Então o Durkheim é um autor que a gente vê no primeiro ano. O Durkheim também não é um cara de esquerda, mas é que nem você falou na sua fala, né? A sociologia ela tem um ponto de vista crítico, e esse ponto de vista crítico tem a ver de se pensar a relação que eu estabeleço comigo mesmo e com o mundo, e como eu posso transformá-lo para que essa história que está nesse devir, ou seja, está em processo, ela está caminhando, para que a gente possa ter uma sociedade, então, menos desigual, mais cidadã, mais justa. E aí eu vou passar a bola para você agora, para que você me conte, então, um pouco, como é que você está pensando os primeiros anos, né? Já para dar um mote, a gente pensa a importância dos clássicos no primeiro ano, apesar que muita gente reclama, porque como você mesmo diz, muita coisa que está nos clássicos ainda faz sentido para o mundo atual, apesar que algumas coisas estão datadas. Mas o importante, talvez, para a gente, é pensar o método. Né? Então, o tripé da sociologia não é só para a gente ver o conteúdo lá do século XIX, mas é para que esse método, quando a gente for, então, para o segundo, para o terceiro e para o quarto, de uma certa maneira, o Marx no seu método está lá, o Durkheim no seu método está lá, o Weber no seu método está lá, mas diga aí o primeiro ano, meu caro Levi. Então, no Instituto Federal, até o ano passado, né? Esse ano é que vai mudar, até o ano passado a gente tinha 4 anos, né? A partir desse ano, o pessoal que está entrando no ensino médio vai estudar somente 3 anos. Aí vai receber a formação do ensino básico, mais a formação técnica. E por conta disso, em alguns dias da semana, ao longo desse percurso de 3 anos, vai estudar em 2 horários. Provavelmente vai ter sábado letivo e tal, né? Antes era dividido em 4 anos. O que acontece? Para quem não é do Instituto Federal, e eu estou vendo que tem alguns colegas que são da educação aqui acompanhando a live da gente, né? Então é assim, lá eram 4 anos, agora está passando por essa reformulação no Brasil como um todo para se enquadrar nos 3 anos. No primeiro ano, é para a gente lançado, apesar da gente ter certa autonomia, a gente poderia inclusive não seguir o que vem lá meio que orientado, mas foi bom também que no IFAL a gente teve, além da autonomia da gente não seguir a grade que já vem,
a gente teve a autonomia de participar da construção dessa grade. Então, para o primeiro ano, vem aquelas questões que são mais fundamentais, né? Que ajudam a gente a entender tanto o que é a sociologia, como o nosso lugar no mundo enquanto um ser social, né? Um ser que se faz em relação com outros. Inclusive, eu brinco, já faz, eu acho que uns 4 anos, Léo, que eu venho dizendo quando o pessoal, mas o que a sociologia estuda? Porque na primeira aula eu fico enrolando lá um tempão, fazendo problematizações e não digo exatamente o que ela estuda, né? E nego essa coisa de que a sociologia estuda a sociedade, tal, porque a sociedade é uma coisa muito genérica e tal, diz, mas não diz muita coisa. E aí eu brinco com o pessoal e digo que a sociologia estuda a gente fazendo gente ser gente, né? E o que tem de sociologia nisso que eu estou dizendo? Tem aquilo que a gente citou agora há pouco, da identidade, a gente se faz a partir das relações. E o que a sociologia estuda? Como a gente disse agora há pouco, as relações, né? Então, a gente é produto dessas relações, né? A gente produz e é produto, né? Pensando naquela coisa do Bourdieu, né? Estruturado e estruturante. A gente faz parte de um contexto de vida que é de troca o tempo todo, que é dialético, como poderia dizer o Marx, como disse o Marx, né? Então, no primeiro ano, a gente tem um tempo que é dedicado justamente a se entender enquanto um ser que, para conseguir se desenvolver, esse é o diferencial do ser humano, né? Você, em outros encontros da gente também, tanto aqui pelo Instagram como em outras plataformas, você vem falando sobre o Lacan, sobre a questão do espelho, ultimamente, né? O ser humano, ele nasce precoce. Ele não nasce do ponto de vista sociológico nem humano, né? A gente poderia dizer. Por quê? Porque ele vai desenvolver a humanidade. Então, no primeiro ano, a gente tem que entender o que é o ser humano, do ponto de vista sociológico, principalmente. Mas é claro que a gente passeia por outras áreas, principalmente você, um psicanalista formado na área, né? Mas o ideal é que se tenha esse passeio, né? Para que a gente consiga entender, né? Para que a gente consiga se entender. Então, o esforço que eu faço e que eu fui testemunha de que você faz também, é justamente de fazer o estudante, de levar o estudante a se pensar enquanto um ser da sociedade, né? Além disso, a gente estuda os clássicos, e aí, dos clássicos, é claro que a gente contextualiza ele e tal, fala um pouco da sua história, mas para mim o mais importante no ensino médio são as questões que eles trazem, né? Que nem a gente, no finalzinho ali, tudo muito corrido, a gente dividiu, pegou uma questão de cada, né? Por exemplo, do Marx, a gente pegou a coisa do fetiche da mercadoria, da sociedade do consumo, né? Aí, para falar disso, a gente deu uma contextualizada na luta de classes, na relação entre burguesia, proletariado, que são questões que são caras ainda hoje, né? Se a gente pensar os padrões de beleza que são impostos pela sociedade do mercado, padrão tem a ver também com o pensamento de Durkheim, a gente falou, né? Eu lembro que em um dos encontros do primeiro ano, de um dos primeiros anos, né, eu falando lá sobre Durkheim, algum estudante fez algum questionamento que eu fui levado a responder dizendo que viver em sociedade é seguir padrões, né, na linha do pensamento do Durkheim. Então dos clássicos a gente tira as questões e, como você falou, a coisa do método, né? Como cada um olha para a sociedade, a coisa de construir um raciocínio, de construir as bases para que o estudante tenha a capacidade dele de, usando a sociologia como uma ferramenta, de imaginar sociologicamente o mundo, mesmo não sendo sociólogo, né? Porque eu acho que aí é que está o grande barato e o grande porquê, né? O compromisso ético da sociologia. Trazer esse refletir, e aí, por exemplo, não sei se você leu, acredito que sim, O Mundo de Sofia, né? Eu tive acesso a esse livro, eu acho que eu tinha terminado o ensino médio, alguma coisa assim, eu fui no ensino médio ainda, né? Como eu disse, eu tive a oportunidade de estudar numa escola muito boa, apesar de não ter muita grana para pagar esses negócios, eu estudei lá, né? E eu tive acesso a um bocado de coisa, e tem uma passagem do livro do Mundo de Sofia que fala da pulguinha no pelo do coelho, né? Que a gente fica lá na pontinha do pelo o tempo todo e não mergulha, não vai na raiz do pelo. Então, a sociologia, como a filosofia também, as ciências humanas, no geral, trazem essa oportunidade da gente dar uma mergulhada, né? Sair lá da superfície das questões
da vida em sociedade, das relações que a gente mantém com outras pessoas e dar uma mergulhada, tentar entender os porquês, né? O como tal coisa se fez, tal coisa, né? O porquê de tal coisa, o para que de tal coisa acontecer daquela forma, né? Aquelas questões, parecem as questões básicas, né? Como, porquê, para quê, que a sociologia traz, que a filosofia traz, e que as ciências no geral trazem, mas as ciências humanas fazem isso em relação ao viver em sociedade, né? Assim, eu sou suspeito em dizer, eu sou um cientista social, sou da área de humanas, mas as ciências humanas, elas são, né? Não tem muito como dizer que isso não serve. Eu acho mó doideira o povo na mídia, governantes, o povo. Eu entendo que é por disputa de poder, por uma questão não somente ideológica, mas de status, né, de manutenção de um determinado status, ou do status quo da sociedade, pensando na sociedade desigual. Mas, né, o povo comprar isso de que ciências humanas não servem, pô, de que a sociologia, de que a filosofia, de que a história não serve, isso é doideira, pô. Porque a gente, né? A gente, por isso que a sociologia salva, pô. Por isso que eu defendo que ela tem que estar na nossa cabeça, né? Pensando numa perspectiva, inclusive, iluminista, da cabeça conduzindo o corpo. Se bem que nem sempre é assim, né? A gente partindo para um olhar mais profundo, pensando numa perspectiva psicanalítica, nem sempre é a cabeça que conduz a gente, mas por isso a sociologia na cabeça, né? Eu acho uma doideira, mas eu vou passar a bola para você. Aí você quer falar do terceiro ano, e depois eu falo do segundo e você fala do quarto. Tá, a gente volta. Eu queria aqui interagir com a Helena Mota, porque ela falou que Mas, em Pernambuco, onde ela dá aula, tem 2 vezes por semana, e um pouco essa questão de que não serve, voltar um pouco para isso, porque o que está por trás dessa lógica é que a educação ela não é pensada em si mesma, a educação é pensada como passagem para o mercado de trabalho, e nem mesmo como formar para o mercado de trabalho. Essa passagem tem a ver com fazer um vestibular, uma prova, e ingressar na faculdade para que você possa entrar no mercado de trabalho. Então, o primeiro ponto, acho que político nosso, é que a educação ela precisa ser pensada em si mesma, como um processo de formação das pessoas que estão lá dentro, e esse processo de formação tem a ver com o que a gente está discutindo aqui de postura ética, de ensinar essas pessoas a aprender sobre elas mesmas e o contexto onde elas vivem, para que elas possam mundo, né? praticar, No mundo, o exercício cidadão. Lembrar que elas são seres políticos, né? Para que eles possam praticar esse conhecimento no mundo. Então, não serve para nada, não. Todo conhecimento ele tem uma dimensão prática e ética, que é de se inserir no mundo e na educação pensada em si mesmo. E aí, essa questão de 1 vez por semana, que é muito difícil, que a gente trabalha 1 vez por semana, porque dentro desse processo, que a educação é pensada como passagem, às vezes eu tenho a impressão que a sociologia está lá como um desvio de culpa. Então te põe sociologia lá, mas a educação era nesse modelo mesmo e a gente tem que atuar nisso. E aí a própria grade, ela reflete... Opa, desculpa, gente. A própria grade reflete essa hierarquia de que a educação é pensada como passagem, porque uma educação onde tudo é pensado como prática de conteúdo, inserção no mundo, todas as disciplinas deviam ter o mesmo número semanal de número de aulas dentro dessa semana. Essa é porque eu coloquei que sociologia tem 1 ou tem 2 e outras tem 3, 4 vezes por semana, é fruto de uma hierarquização que coloca disciplinas mais importantes que outras, que a lógica dessa importância é o vestibular e não o conteúdo e o conhecimento em si mesmo, porque todas as disciplinas elas têm a mesma relevância para que o sujeito viva o mundo e viva a si mesmo. Então, pontuar isso, que uma das brigas é que a educação seja pensada em si mesma e que essa hierarquia que é posta para fazer a prova do vestibular seja desfeita. Se disciplinas têm 3 vezes na semana, nós, sociólogos, filósofos, historiadores, todas as disciplinas deveriam ter 3 vezes por semana. E aí, só para pontuar, porque eu acho que isso é importante a gente pensar que tipo de educação a gente está inserido, porque é interessante para mim também, Levi, como às vezes os alunos têm
resistência para se pensar e pensar o mundo a si mesmo. Eles estão imbuídos tanto nessa lógica conteudista, que aí a gente vai lá dar um trabalho, e a gente já vou entrar num outro comentário da Helena Mota, e falando um pouco do terceiro ano, que a gente vai estudar identidade e cultura, e a identidade e cultura entra a questão da raça, entra gênero, entra também muitos aspectos da identidades profissionais, né? Então raça, gênero é muito, e sexualidade é muito problematizado aqui em Santana, a partir da chave da identidade e da cultura. A gente fala assim, ó, vamos fazer um trabalho que a partir então de algumas ferramentas que eu vou passar para vocês, dessa chave, então, dessa cultura levi-straussiana, do significado. Então, aponte os sentidos das coisas que estão aqui no IFAL e me fale quem é o aluno, qual a identidade do aluno do IFAL Santana do Ipanema. Muito aluno fala assim, professor, que difícil, eu não consigo. Por que você não dá um trabalho para a gente entregar sobre o conteúdo? Eu falo, não, vocês vão ter, eu e Levi, né? Vocês vão ter que pensar, pesquisar e fazer um seminário do Me Venha com Prova, não é múltipla escolha, não estou nem muito preocupado com trabalhos escritos, porque eu sei que muita gente vai copiar na internet, eu quero que vocês venham aqui e me contem o que é o aluno de Santana do Ipanema. E aí o que nos impressiona, não é, Levi, que a gente sempre fala sobre isso, que os alunos vão chegar para a gente e falar assim, ó, primeiro, e não é combinado, é na mesma semana, eles não conversaram entre si, mas diversas turmas vão falar, o aluno do IFAL é aquele que sofre. E é aquele que sofre porque ele é bombardeado por um conteúdo que não diz sobre ele tem várias disciplinas que ele não sabe nem como aplicar direito, mesmo estando num curso técnico, porque ele não é inserido na problematização, tanto nas disciplinas técnicas como na formação geral, sobre ele mesmo e a sua atuação profissional, e aí a gente fica impressionado como o aluno ele sofre, como muitas vezes então, esse conteudismo que é pastagem, ele é violento tanto para os profissionais, para os nossos professores, que só sofremos com isso, como para os alunos também. Não é, Levi? Então, o terceiro ano, e já tentando fazer interlocução aqui com a Helena Mota, ele é muito mais na chave da cultura, né? Da pensar identidade, cultura, problematizando, então, o que é cultura, como é que se define cultura, se tem essência ou não. Então, a gente vai lá tentar argumentar que não tem essência, para a gente ir caminhando para as identidades em diversas chaves, para tentar problematizar um pouco como inferir isso, o que é o racismo estrutural. Então, eu e Levi, a gente tem uma postura, apesar que muitas vezes não está no material didático, ou no conteúdo programático, a gente ir atrás de uma reflexão de sociólogos brasileiros, que a gente acha importante afirmar os pensadores nacionais, tanto que estão na nossa formação. Então, a gente vai lá no Florestan Fernandes, a gente vai lá no Gilberto Freire, para problematizar Gilberto Freire, a gente vai lá em Sérgio Buarque, a gente dá bastante ênfase, porque a gente acha que, de uma certa maneira, é o continuador desses três, a gente vai ler Gessé de Souza e problematizar Gessé de Souza agora na contemporaneidade, para pensar essa formação do brasileiro. E aí, só para, então, aí eu passo a palavra para você falar do segundo ano, porque já estamos 47 minutos aqui, e aí no quarto ano, a gente vai pensar e retomar os clássicos para falar de trabalho, para falar uma sociedade do trabalho, para discutir bastante neoliberalismo, o que é precarização do trabalho, o que é essa romantização da precarização do trabalho na chave do empreendedorismo, na chave da questão do coach, da questão, não é, de várias chaves para a gente discutir, então, no quarto ano, esse aluno que está preocupado no ingresso do mercado de trabalho, a chave do trabalho nas suas diversas perspectivas, durkheimiana, weberiana, marxista, e pensar bastante essa relação entre liberal e neoliberal para que ele se pense, né, como mais do que como ingressar no mercado de trabalho, mas como um cidadão que está engajado num processo que exclui ele próprio. Porque muitas vezes ele está achando que vai se incluir em diversas chaves, etc., como se esse neoliberalismo prometesse algo para ele, que na verdade é apenas uma promessa, que a gente precisa problematizar na chave de uma romantização
do desemprego, desse subemprego, desse trabalho extremamente precarizado e sem direitos, que aí vai ser a chave ali do uma parte do terceiro ano para quem está entrando agora, porque virou 3 anos, então vai ficar um pouco mais corrido. Para quem está no quarto ano, vai ser o quarto ano inteiro, e o terceiro ano ele é um pouco dividido entre identidade, cultura e problematização do trabalho. Então, passo a palavra para você falar do segundo ano e a gente ir para as considerações finais depois. Beleza. Então, lá no IFAL, como a gente disse, antes era dividido em 4 anos, agora em 3, e no segundo ano, a predominância temática tem a ver com a política. Né? A gente, ao longo do ano, mesmo agora, nessa nova divisão de 3 anos, a gente passa a maior parte do ano pensando a política. E como o Léo falou, em um momento do segundo ano, a gente pensa a formação social, política brasileira, agora vai pensar no segundo ano, servindo de base para que no terceiro ano ele vá debater as questões relacionadas à cultura, racismo estrutural, e aí a gente pensa política, os temas que são básicos da política, né? O que é o Estado, o que é a política, o que é poder, né? Como a nossa sociedade se faz marcada por uma luta constante, permanente, incessante de interesses, luta de classes, né? Então a gente vai passeando sobre o tema amplo da política e esses vários teminhas, né? Uma coisa que você falou, Léo, que assim, é importante mencionar, né, e que a gente até já falou, mas só para reiterar, é o lance da gente fazer algo que sirva efetivamente para a vida, né? A preocupação da gente. Eu penso que o papel de qualquer professor, né, é claro que tem conteúdos que não chegam em determinadas disciplinas, até na própria sociologia, que no primeiro olhar, né, não é aquela coisa tão direta, mas o próprio desenvolvimento do pensar e você contribuir para que se desenvolvam consciências, né? Você ter consciência da sua participação no mundo, né? Em outras lives a gente falou de corresponsabilidade, né? Então, muita gente não tem essa noção de que viver em sociedade é ser responsável pela sociedade, pelo outro, né? É uma coisa que é básica, que é elementar, mas que foge. E que a gente debate na sociologia lá no primeiro ano, pensando o que é ser social, muito no segundo ano, porque o conteúdo é política e a gente problematiza as relações de poder, problematiza o Estado, né? Problematiza mais uma vez o que é ética numa outra perspectiva, primeiro numa perspectiva da vida em sociedade mais ampla, depois na perspectiva da política, né? No terceiro ano a gente problematiza novamente essa coisa de que a gente se constrói com o outro, né? E no quarto ano, que tinha um quarto ano, que agora vai ser no terceiro ano também, quando a gente retoma a coisa do trabalho, a gente está também nessa perspectiva de estimular um pensar sobre si mesmo e um pensar sobre a alteridade, sobre o outro, e sobre os elementos que servem de base para a constituição da nossa sociedade, que é, como você falou, extremamente desigual, né? Então, a sociologia, ela tem muito disso, da consciência, né? Da consciência, que nesse contexto de uma sociedade muito voltada para o produtivismo, para uma coisa extremamente individualista, para determinados status que fazem com que você consiga transitar por espaços que são, nessa perspectiva desses status que se alinham com a lógica do mercado, do consumo, para mim são, numa perspectiva, esvaziados de conteúdo para você, produzido por você, né? E por outros é carregado de conteúdo, porque a gente é ser cultural, tudo que é carregado de conteúdo, mas é um conteúdo que você se identifica por uma pressão, por vezes, de um sistema que em grande medida é falido, né? E a gente vive nesse contexto, né? Então, se pensar nesse contexto, eu penso que é fundamental, né? Muita gente vive aí no automatismo, né? E a lógica da sociedade que a gente vive é essa. Então, a sociologia é o tipo de ciência, de disciplina, de matéria, né? Eu estou usando os termos comuns, de matéria que fazem a gente se repensar,
né, que trazem essa oportunidade dentro do espaço da escola. E como você falou, era isso, na verdade eu fiz um arrodeio para chegar no que eu queria pontuar. Por isso que eu não vejo muita lógica no povo dizendo que, né, a história não é importante, a sociologia não é importante. Como você bem colocou, todas são importantes, né? Cada um com o seu propósito e pensar a si mesmo, como não pode ser importante você pensar a você mesmo, né? Você estava falando que muita gente resiste, né, quando a gente traz essa proposta. Pô, pense quem é você, pense você em relação a essa coisa do consumo, pense você em relação a, né, em relação ao trabalho, pense você em relação às suas identidades, né, as várias matizes da sua identidade, né, e o pessoal resiste. Você que é psicanalista sabe por que muita gente recalca, se defende, não quer debater sobre isso, mas é aí que tá, pô. Ó, eu lembro que não foi na aula de sociologia, foi na aula de filosofia, um conteúdo que vem da filosofia, mas que é base da sociologia, seja ela, no geral, qual for, né? Que é o lance do, lá colocado pelo Sócrates, né? Do conhece-te a ti mesmo, pô, né? Como isso é caro? Se a gente pensar na lógica do coach, que você criticou agora há pouco, né? O coach ganha dinheiro, entre aspas, estimulando, né, o conhecer a si mesmo. É claro que, no geral, ele está muito direcionado por uma coisa do mercado, que é esvaziado, é um conhecer a si mesmo meio capenga. Mas olhem só, pô, né? Como o mercado está capitalizando aquilo que é fundamental, né? E que está lá quando a gente pensa uma proposta do ponto de vista ideal da educação, nos documentos legais que regem a educação está lá posto, né? A educação tem que servir para a vida, né? Para você desenvolver a competência de se conhecer, de ser, de viver junto, de não sei o que lá, né? Então, pô, a sociologia eu vou defender ela sempre, em qualquer lugar, e não vou negar um convite para fazer isso por conta dessa característica que ela tem, né? Que está no seu cerne, na sua essência, né? É da sociologia, né? E a gente que incorpora ela, que traz ela para a nossa vida, que se faz sociólogo, né? Não é só uma roupa, a gente é isso, a gente falou no começo da live, né? Isso está presente na nossa vida o tempo todo, né? Todo papo que a gente mantém é nessa perspectiva. Chega a ser engraçado para quem não é da área, né? A gente está sempre se analisando o nosso próprio comportamento e o comportamento dos outros, das instituições, por onde a gente vai passando, né? Se Eu acho criticando que isso também, é massa, né? Viver você, né? A gente está no lugar, mas parece que, por conta do que a gente falou, né? Da lógica produtivista, da coisa esvaziada, do consumismo, desse significado que é um significado que talvez, para não complexificar muito a fala, é uma coisa meio falseada, né? Meio falsa, que não é o que, se você tivesse mais liberdade, talvez não fosse o que você escolhesse, né? O que acontece? Aí a gente vive num lugar, é um ser, tem um corpo tal, é concreto, mas parece que a gente está em uma outra vibe, né? Em um outro mundo que não é aquele concreto, né? viu, Levi? No meu cálculo aqui faltam 3 minutos. Né? A sociologia chama a gente para isso, né? Pensando, por exemplo, na linha do Marx, né? Ela ajuda a gente a enfrentar a alienação, né? Essa coisa de ficar num paralelo, a gente tomar uma consciência, um olhar. Eu acho que está aí. Vamos para as considerações finais? Vai, Um é com minuto e você. meio? Quando estiver faltando 10 segundos, tu manda a bola para mim. Não, tranquilo. Não, eu queria agradecer aqui a presença de todos e todos. Também queria agradecer ao meu grande parceiro Levi, dizer que sociologia em Santana do Ipanema é combativo, trabalha numa ética de estabelecer formação para a vida e não formação para o mercado de trabalho, né, que a gente tem como postura profissional estimular a reflexão sobre si mesmo e o mundo, que a gente trabalha para uma educação que seja socialmente referenciada, ou seja, que a gente busca atingir as pessoas que não têm condições de ter acesso a uma educação de qualidade pelo dinheiro, e sim pelas questões sociais, o que dá o direito para a educação para a gente é um direito universal, que a gente trabalha para isso. Santana do Ipanema a sociologia está engatado em projetos de extensão que vai desde movimento social em relação ao sertão, em relação à questão agrária, em questão à desigualdade, que o Levi tem um importante trabalho sobre isso, e foi dentro de
de um evento que discutia bastante a questão agrária, a questão do movimento social, que eu vi a sua atuação na potência máxima, e eu tenho uma grande admiração por você, pela liderança que você exerce em relação a isso, e que é isso, né? Educação é para formar e não para formar para o mercado de trabalho, não é para o vestibular. Formar para a vida. Formar para a vida, e que sociologia